O Botafogo se reapresentará no dia 3 de janeiro para realizar a sua pré-temporada no estádio Newton Santos e boa parte dele também lá no CT da base, no Espaço Lonier. Será que teremos caras novas? Será que pinta Elkson e Coutinho? Daqui a pouco eu conto para vocês. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim e a gente está começando mais umas curtinhas aqui da RB, os 10 minutos da RB. Bom, muito tem se falado, né, muito tem se especulado com relação a contratações do Botafogo para o ano de 2022. E a torcida ficou eufórica, principalmente quando a gente começou a especular jogadores do quilate de Elkson e recentemente começaram a falar sobre Coutinho, começaram a ventilar sobre Coutinho, ele que foi informado pelo técnico-chave lá no Barcelona que ele não faz parte dos planos do Barcelona e deve ficar livre no mercado. A torcida do Botafogo ficou, obviamente, ouriçada. Mas será que existe algum fundamento nisso? Bom, a questão é a seguinte: o Botafogo, como todo mundo já sabe, assinou um pré-contrato com o investidor bilionário John Textor e que também tem investimentos lá na Inglaterra, no Crystal Palace, beleza? E todo mundo está vendo que o Botafogo, nesse período agora de contratações, onde todos os clubes estão se movimentando, o Botafogo está praticamente parado. O Botafogo renovou até então somente o contrato do Gatito, está em vias de renovação ainda com outros jogadores, pretende manter jogadores como Barreto, Marco Antônio e Oyama, que inclusive deu uma declaração dizendo que tem interesse em ficar, que tudo depende do Botafogo, mas será que o Botafogo, na verdade, vai apostar em nomes mais famosos, como é o caso do Elkson, como é o caso do próprio Coutinho, né? Vamos dar uma olhada. O que eu quero propor aqui para vocês é que a gente dê uma olhada no perfil, né, de contratações que foram feitas lá no Crystal Palace, a partir do momento que o John Textor se transformou em investidor lá também. Lembrando, John Textor investiu uma quantia de algo em torno de 650, 660 milhões de reais lá no clube inglês, tá? Algo em torno de 87,5 milhões de libras. Parte desses valores também foi utilizado partidas, né, do clube, né, que eram questões extremamente sérias lá, e também boa parte desses investimentos também foram feitos, né, em CT, em infraestrutura, né, algo que a gente acredita que seja feito no Botafogo também, se e quando, a gente espera que seja quando, né, o John Textor e o Botafogo firmarem um contrato definitivo e o bilionário chegar ao Botafogo, tá? Porém, eu quero ajudar a torcida do Botafogo, como eu falei no vídeo anterior, a controlar as suas expectativas, a gerenciar as suas expectativas. Eu não estou jogando balde de água fria e nada, hein, galera? Só estou tentando pensar, tentando jogar um pouco de racionalidade num debate, né? Todo o debate em torno do Botafogo nesse momento, principalmente com a notícia da chegada do John Textor, está tudo extremamente passional, né? Tá todo mundo eufórico, todo mundo feliz pra caramba, todo mundo já está imaginando que a gente vai montar super time, todo mundo vai imaginar que a gente vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Aliás, todo mundo não, muita gente. Mas vamos ver como as coisas vão ser. Eu acho que não vai ser muito bem assim, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar na tela aí para vocês. Para começar, aqui, ó, eu vou começar pelos jogadores que o John Textor trouxe, né? A partir do momento que o John Textor se transformou em investidor do Crystal Palace, eu vou mostrar para vocês o perfil dos jogadores que o Textor trouxe para o Crystal Palace, né? Eu vou começar aqui com os zagueiros, né? Que é o Guerri e também o Anderson, tá? Ambos muito jovens, zagueiros jovens. Ele trouxe o Guerri de 21 anos, que ele, na verdade, ele trouxe do Chelsea, do Sub-23 do Chelsea, e pagou um valor de 23,34 milhões de libras. Mas olha a idade do garoto, 21 anos de idade. Já o Joachim Anderson, né, ele trouxe do Olympique Lyon, né, é um zagueiro mais experiente, de 25 anos, mais ou menos na mesma faixa que o nosso Canu, né, e ele pagou 17,50. Vocês podem estar achando esses valores, euros, né? Euros, não são libras, euros. Vocês podem estar achando esses valores altos, mas esses valores no campeonato inglês, eles são irrisórios, tá? Esses valores para o campeonato inglês são valores muito baixos de contratação, principalmente se você comparar, né, com os investimentos feitos pelos Big Six, né, que são os clubes de ponta no campeonato inglês. Olha ali o Odson Edouard,
né, que é um centroavante de 23 anos, que ele trouxe do Celtic, da Escócia, né, pagou 16,3 milhões de euros. O Michael Olise, né, que ele trouxe também, que é um meio-campo ofensivo, né, de 19 anos, que ele trouxe do Reading, né, que disputa a segunda divisão do campeonato inglês. Pagou 9 milhões e 300 mil euros. O Will Hughes, que talvez tenha sido uma das principais contratações que ele trouxe do Watford, talvez seja a contratação mais experiente dele, com 26 anos. Um jogador de 26 anos, que ele pagou 7 milhões de euros. 7 milhões de euros, para vocês terem uma ideia. E aí, os dois jogadores mais. Eu falei do Hughes, mas os dois jogadores assim, mais velhos, né? É o Remy Matthews, que vocês estão vendo no primeiro da lista aí, né, desse recorte, com 27 anos, que ele trouxe do Sunderland, que disputa a primeira liga também, a League One, na verdade. League One equivale à terceira divisão na Inglaterra, né? O jogador do Sunderland. E ele não gastou nada, olha lá, free transfer, ele não gastou nada. Assim como o Jacob Montes também, que ele trouxe dos Estados Unidos, de Georgetown, né? Também não gastou nada, free transfer, né? Transferência livre. O Conor Gallagher, né? Que é titular hoje do Palace, né? Que é um jogador, um meio-campo central, né? O meio-campo joga, às vezes joga de volante, às vezes joga um pouco mais avançado também, né? Ele trouxe do Chelsea, do sub-23 do Chelsea, tá? Por empréstimo, beleza? Por empréstimo. Jogador de 21 anos de idade. E fechando a lista, né, ele trouxe o Jaroslaw Yar, né, que é um zagueiro também, mais experiente, que ele trouxe do Rakol. E 27 anos de idade, tá? Então, o jogador mais velho, tá, que o Texter trouxe pro Crystal Palace, tem 27, os dois jogadores mais velhos têm 27 anos, são dois de 27, um de 26, e o resto, todo mundo abaixo de 25, 22, muitos jogadores de 21 anos. E o total que foi gasto, tá? O total gasto nessas transferências foi 73,44 milhões de euros. E a média de idade, como vocês estão vendo aí no cantinho da tela, 23,4 anos de idade. Ou seja, um perfil, né, uma montagem de elenco com um perfil de idade muito baixa, né, de jogadores um pouco mais experientes, mas todos eles abaixo dos 30, com muita lenha para queimar ainda, né, e jogadores muito jovens que ainda não ganharam nada no futebol, vindo até de ligas inferiores ou vindo dos adversários dos clubes mais fortes da Premier League, como é o caso do Chelsea, né, e como é o caso do Celtic também na Escócia, que é o clube de ponta na Escócia, né? Porém, nenhum desses jogadores a gente pode chamar de jogadores de ponta, de jogadores consagrados. Agora, vamos dar uma olhada, né, na lista de dispensas, tá, do Crystal Palace. Olha, presta atenção em todas, nessa coluna do meio da idade dos jogadores. Você tem aí o Patrick Van Aanholt, tá, que foi para o Galatasaray, o jogador de 30 anos de idade e que saiu de graça, free transfer, olha lá. O Towson também, que é um lateral direito, que já joga na Inglaterra há muito tempo, foi para o Everton, jogador de 30 anos de idade, free transfer, saiu também numa transferência livre. O Sakho, tá? O Mamadou Sakho, que é um jogador que jogou até no Liverpool, inclusive, jogou em outros clubes também da Inglaterra, saiu, né? Jogador de 31 anos de idade, saiu também numa transferência livre. O McCarthy, o James McCarthy, que é um volante também, um meio-campo central, foi para o Celtic da Escócia, um jogador de 30 anos de idade, 30, tá? Saiu também foi free transfer. O Gary Cahill, que é o zagueiro que foi do Chelsea, zagueiro, digamos assim, eu não gosto muito dele, é australiano, eu não gosto muito dele, acho um zagueiro durão, mas é um zagueiro que tem uma carreira considerável na Inglaterra, de 35 anos de idade, tá? Foi para o Bournemouth, e também saiu de graça, né? 5 anos, saiu de graça. Atenção para isso. O Scott Dann, o outro também zagueiro, de 34 anos, foi para o Reading, também de graça, né? Que é goleiro, de 34, foi para o Burnley, de graça, tá? O Jacob Montes, né, que é um atacante, um meio-campo ofensivo, né? Foi para o Marcel Beveren, da Bélgica, e saiu por empréstimo, jogador de 22 anos, jogador muito jovem, 22 anos, mas foi por empréstimo, né? E o Conor Gallagher, na verdade,
ele retorna do Chelsea, porque ele estava emprestado para o Chelsea, então ele retorna, né, para o Chelsea, né, jogador de 22 anos. Agora, dá uma olhada no Wickham, 28 anos, centroavante, sem clube, né, ele simplesmente foi dispensado. O Henderson, Steven Henderson, que é goleiro também, 33 anos, dispensado, está sem clube. Sam Woods, zagueiro, que nem foto aparece aqui, com 22 anos também, o garoto, dispensado sem clube. Quanto que ele arrecadou, né, com essa dispensa de jogadores? Olha o número ali embaixo, ó, soma zero. O clube não arrecadou um tostão. Ele simplesmente adotou a política de dispensar jogadores que eram não muito velhos, jogadores de uma idade bem mais avançada que não teriam muito mercado, ou praticamente mercado nenhum. Daí ele prefere se livrar desses jogadores, por quê? Por causa da folha salarial. São jogadores muito caros para se manter e o custo-benefício era muito baixo, porque Crystal Palace, embora já esteja na primeira divisão há pelo menos 6 anos, né, também nunca conseguiu brigar por nada mais relevante. Então, a ideia lá é tentar levar o clube para um novo patamar, né, apostando em jogadores mais jovens, jogadores que podem trazer muito mais um vigor físico para o jogo, né, com um jogo mais veloz, e ao mesmo tempo, né, também fazer com que o clube tente brigar por posições melhores no campeonato, mas aqueles jogadores que se destacarem mais, conseguir fazer vendas, né, com valor de mercado. Ou seja, a média de idade dos jogadores dispensados foi de 29,3 e o valor total de mercado desses jogadores dispensados, né, ao todo, foi de 50 milhões, 580 mil euros. Ele preferiu não ganhar esse dinheiro, economizar nos salários, né, trazer jogadores mais jovens, mais baratos, para poder apostar num futebol mais veloz, num futebol mais dinâmico. E aí eu coloco a pergunta para vocês: Elkson está no perfil? Coutinho está no perfil? Eu estou dizendo que Coutinho e Elkson não cairiam bem no Botafogo? Eu estou dizendo que eu não quero Elkson e Coutinho? Muito pelo contrário, tá? Acho que são 2 jogadores que eles já estão num momento da carreira deles, onde eles já estão buscando. Acho que ainda tem lenha para queimar, ambos, tá? Mas já não estão no momento da carreira deles, onde o comprometimento deles em ganhar tudo, né, pelo Botafogo, por exemplo, se viessem para o Botafogo, não seria igual de jogadores mais jovens. O nível técnico, eu tenho certeza que eles entregam. Mas será que, em termos de proposta de jogo, daquilo que o Botafogo pretende, né, em termos de jogo, campo, bola mesmo, será que os dois se encaixam nessa filosofia e também se encaixam na filosofia de negócios? Vamos lembrar, negócios do John Textor, tá? Pelo perfil que eu mostrei para vocês do que foi no Crystal Palace, não se encaixam. E digo mais, vários jogadores do elenco do Botafogo são jogadores muito rodados, é o caso do Carly, nosso capitão, é o caso do Gatito também, é o caso do próprio Rafael, que acabou de chegar, são jogadores acima dos 30. O que vai acontecer com esses jogadores? Será que a gente vai ver, talvez, esses jogadores sendo dispensados, assim como foram os medalhões lá do Crystal Palace? Eu tenho para mim que não. Por quê? Porque o custo-benefício deles ainda se provou melhor do que o custo-benefício daqueles medalhões lá do Crystal Palace. E é claro que a gente está falando de campeonatos diferentes, de clubes diferentes, de realidades diferentes. O que a gente tem em comum é que o investidor deles será possivelmente o nosso investidor. Tem uma coisa que o John Textor falou numa palestra dele no TEDx, está disponível no YouTube, depois eu vou ver se eu coloco aqui na descrição também, que eu gosto muito quando ele fala sobre tecnologia. Todo mundo sabe que ele é um cara do ramo de tecnologia. Ele fala uma coisa muito interessante: tecnologia não importa. A tecnologia não importa. O que importa é a história que você conta. A tecnologia que você usa hoje, né, amanhã, na verdade, ela se transformou em algo completamente obsoleto. E uma coisa que você tem que ter em mente quando você trabalha com tecnologia é você inventa uma coisa que agora e você consegue vendê-la, você consegue transformar isso aqui num produto, você consegue vender, né? E por quanto tempo você ainda consegue vender? Isso é o raciocínio dele com tecnologia. É claro que eu não quero coisificar seres humanos, mas transfere um pouco desse pensamento para a maneira como ele lida, né, com os jogadores e a maneira como ele
implementou esse, digamos assim, um método, né, de negócios lá no Crystal Palace, tá? E a gente vai entender o seguinte: por que que você vai investir em jogadores mais velhos, ou seja, tecnologia antiga, que você não vai conseguir vender e que daqui a pouco já não te dão mais nada, já não rendem mais nada, nem em campo, tecnicamente falando, quando você pode apostar em novos talentos, em jogadores novos, que você vai ter um tempo de maturação muito maior, né? E que você pode conquistar coisas também, a depender de todo um sistema que você cria no entorno deles, e você ainda consegue fazer bons negócios depois quando você precisa vender. Ou seja, isso é mentalidade de fazer mais com menos, de médio, longo prazo. Tudo isso que o Jorge Braga já vem implementando no Botafogo nesses últimos tempos, tá ok? Então, ó, gente, vamos diminuir um pouco as nossas expectativas. Se vierem jogadores mais consagrados, se vierem jogadores mais importantes, beleza, tá? Coutinho e Elkson no meu time jogam. Mas a gente precisa entender se essa é a filosofia do John Textor que está chegando, né, para ser investidor no Botafogo. Último recadinho que eu quero deixar para vocês aí. Caio Martins, quem viveu, viveu, quem não viveu, não vive mais, está sendo devolvido para o governo do estado. Um grande abraço a todos aqueles que curtiram o Caio Martins. Gostou desse conteúdo? Deixa seu like, deixa sua curtida aí pra gente, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, deixa seus comentários. Você aprovaria a vinda do Elkson e do Coutinho? Essa é a primeira pergunta que eu deixo. E a segunda pergunta que eu deixo para vocês responderem aí no comentário também é a seguinte: você acredita que o John Textor, né, traria Elkson e Coutinho e se contradiziria, Ih, caramba! Ou então faria diferente do que ele fez lá no Crystal Palace, aqui no Botafogo? Deixa seus comentários aí que eu quero saber, beleza? Um grande abraço a todos, até a próxima!